Irmãos, nós estamos no mês da família. Vocês sabiam? Mês da família, amém? E nós estamos falando sobre uma série de mensagens sobre família. É a primeira vez que eu vou pregar nesse mês, porque eu estava de férias, então eu estou voltando hoje. E eu vou falar sobre família, é óbvio, família. Quem aqui está com algum integrante da sua família junto aqui? Levanta a mão. Amém. Então olha para ele e fale, é hoje, hein? Irmãos, peço que vocês abram a Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 17. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus até o versículo 25. Vou esperar vocês abrirem, porque hoje nós não temos projetado por uma dificuldade técnica, então eu espero os irmãos abrirem para nós estarmos acompanhando. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 17. Quem achou, por favor, diz amém. Vamos então à leitura. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse culto, obrigado por cada família que está aqui, Deus, e hoje nós estaremos falando sobre família. Que o Senhor possa estar restaurando os laços familiares, que o Senhor possa estar sustentando cada família aqui, Deus, abençoando, e que nós possamos estar na Tua direção, Pai. Que nós possamos estar com o coração voltado à obediência da Tua palavra, Pai, para que nós possamos caminhar num mundo tão corrompido em que nós vemos hoje, pois apenas o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Me usa apenas como uma ferramenta, Pai, pois é apenas isso que eu sou. Me usa aqui para a edificação da Tua igreja, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje é a supremacia de Cristo sobre a nossa família. A supremacia. A família é uma instituição criada por Deus. A família foi criada por Deus, a família foi desenvolvida por Deus. A família não foi criada por qualquer outra mente humana ou qualquer outra coisa que exista no mundo, não. A família ela foi criada e estabelecida por Deus. Se nós temos famílias desestruturadas, consequentemente nós somos uma igreja com problemas, porque igreja somos nós. Igreja não é templo, igreja é cada um de nós que estamos aqui. Então, para que nós sejamos igrejas, o corpo de Cristo, uma igreja saudável e forte, nós temos que primeiramente começar na base familiar. A família ela é base para todas as coisas. Infelizmente, hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, na visão do mundo, a família ela não é mais necessariamente composta por um homem e por uma mulher. Não necessariamente. Ela pode ser composta, na visão do mundo, por duas mulheres ou dois homens. Hoje em dia nós vemos muitos valores, não apenas esse, mas muitos valores familiares sendo invertidos ou sendo deixados de lado. Porque nós vemos a corrupção e a iniquidade aumentando de tal forma que a cada dia a família ela tem sido mais atacada pelo inimigo. A família ela é o berço de toda a vida estruturada que você possa ter aqui nessa terra. Hoje em dia nós vemos o índice de divórcios crescendo cada ano que se passa nos primeiros anos de casado. Hoje nós vemos que a maioria dos divórcios acontecem do 1º ao 5º ano de casado. Os casais eles não passam do 5º ano porque eles entram num relacionamento, eles se casam, eles entram dentro de um lar, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua visão, e os problemas naturalmente vêm, porque é assim com todo mundo, não pensa que é só com você, mas por não saber lidar com os problemas e entrar na onda que o mundo
nos mostra hoje que, você não tem responsabilidade, é tão fácil divorciar quanto casar, então fique à vontade. Mas essa nunca foi a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Então esse é mais um valor que tem sido deturpado. A família que reconhece a supremacia de Cristo dentro do seu lar tem uma família estruturada na rocha. E como a Bíblia diz, pode vir os ventos e as tempestades, mas ela permanecerá. Então hoje nós vamos falar sobre isso, porque se nós não tivermos essa rocha para nos agarrar, não nos resta mais nada aqui nessa terra. Então, irmãos, o texto que nós lemos, foi escrito por Paulo à igreja de Colossos, provavelmente no ano 60 da era cristã. Paulo ele escreve para uma igreja que era baseada em recém-convertidos. As pessoas que estavam ali, elas tinham pouco tempo de vivência cristã, e por isso elas estavam praticando algumas coisas fora do que Paulo mesmo havia pregado e instituído naquela igreja. Eles estavam praticando coisas religiosas, dizendo do seguinte: eu não posso tocar nisso, eu não posso comer isso, eu não posso fazer nada que para as pessoas possa ser impuro para mim. Eles estavam vivendo um certo de judaísmo dentro da igreja. Eles estavam vivendo uma falsa religiosidade. Eu não posso pegar naquilo porque eu me torno impuro. Eu não posso provar aquilo porque eu me tornarei impuro. Quando Cristo disse que não é o que entra pela boca que deixa impuro, mas é o que sai. Então eles estavam invertendo alguns valores, eles estavam dando mais importância para coisas pequenas, e eles estavam perdendo a união dentro da igreja, eles estavam perdendo a união dentro dos seus lares, porque eles estavam numa falsa santidade, numa falsa religiosidade. Para eles os valores familiares e éticos e comportamentais já não faziam tanta diferença, o que importava era a minha postura que eu mostro para os outros. O que importa é a minha aparência que os outros veem de mim, e não que realmente eu sou. Então a família estava sendo muito afetada e Paulo ele bate nessa tecla. E Paulo ele começa tratando. Ele fala de cada familiar, de cada integrante da família. Vocês percebem que ele fala de esposa, marido, filho, pais. Ele vai tratando a família como um todo, porque ali estavam sendo deturpadas algumas questões muito importantes para a família. Então nós vamos entrar primeiro no versículo 17 para nós começarmos a exposição desse texto. O versículo 17 diz assim, acompanhem comigo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. A primeira coisa que nós temos que entender é que Paulo aqui ele está enfatizando a comunidade, não a individualidade. Paulo aqui ele está fortalecendo a comunhão e a união dos irmãos. Se hoje nós somos uma igreja é porque nós temos unidade. Se hoje nós somos uma igreja, se hoje você tem uma família, porque vocês são comunidade. Isso mostra que uma vida cristã ela não tem que ser vivida de forma individual. Ela precisa e necessita de comunhão com os irmãos. Então Paulo ele orienta como vivermos em comunhão. É fácil vivermos em um grupo? Cada um tem um pensamento, cada um tem as suas peculiaridades, o seu jeito de fazer e acontecer. Isso é natural. Não é fácil. E Paulo sabia que não era fácil vivermos em união. Então ele orienta para que nós possamos viver em união. Porque por mais que não seja fácil, não existe igreja e família sem união. É difícil mesmo. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas essa é a nossa vida. Por isso ele diz que tudo o que vocês fizerem, antes de ele começar a falar da família, ele fala, irmãos, tudo que eu vou dizer aqui, tudo que vocês fizerem, não façam por causa dos homens. Façam porque vocês têm que obedecer a Deus. Todos nós que somos cristãos, nós estamos aqui proferindo uma fé em Cristo Jesus. Se nós cremos nele, obviamente nós queremos obedecê-lo. Não tem sentido eu falar que eu creio em algo e eu não querer obedecer ou seguir aquilo. Como Tiago diz que a fé sem obras é morta. Muitos diziam que tinham fé em Jesus. Muitos diziam que eram crentes, mas na hora de provar nas suas atitudes que eram crentes, faziam totalmente ao contrário. E isso é uma falsa religiosidade. Então Paulo ele está dizendo isso. Então para que nosso lar, para que nossa família seja um ambiente de tranquilidade, paz e harmonia, embora todas as famílias tenham seus problemas, isso também é normal, mas para que nós possamos ser sustentados na rocha, nós temos que entender que Cristo é o cabeça da nossa casa. Que Cristo é o cabeça da igreja. E se Cristo, por meio da sua palavra, ordena que nós façamos e obedeçamos determinadas situações, nós concordamos ou não, nós temos que obedecer, porque quem mandou foi o nosso mestre. A palavra de Deus, por mais que muitas vezes
Eu lembrei da minha mãe quando ela estava em processo de conversão. Ela falava que ela não concordava com algumas coisas da Bíblia. Eu falei, mãe, Deus não chamou a gente para concordar com nada. Deus chamou a gente para crer e obedecer. Por mais que nós não venhamos a entender e concordar com determinadas situações, a palavra de Deus ela é clara e a palavra de Deus tem que ser praticada. Porque Cristo nos chamou para crermos e obedecermos. Porque a nossa mente muitas vezes não, todas as vezes é limitada e não conseguiremos entender determinadas situações. Mas temos que continuar caminhando. Como está a nossa vida familiar? Como está a sua postura dentro da sua casa? Como você está vivendo em comunidade? Você está se dando bem? Você está indo bem vivendo em comunidade? Ou sempre tem atritos? Ou sempre tem algumas coisas que acontecem? Será que muitas vezes você poderia engolir alguns sapinhos a mais para que as coisas aconteçam da melhor forma em comunidade? Porque viver em comunidade é muitas vezes deixar o que nós queremos de lado para o bem comum, para o bem da maioria. E isso que é difícil, porque cada um de nós queremos impor e queremos viver da forma que nós achamos correto. Mas será que nós não podemos mudar a nossa postura para que o conjunto se dê melhor ainda? É isso que nós vamos falar essa manhã. No versículo 18, peço que todos estejam lendo comigo. Versículo 18 diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Esse versículo é um dos que mais dá problemas, né? As irmãs já olhando, dando risada. A Bíblia diz, Paulo começa então a tratar dos problemas familiares e os problemas em conjunto. Então Paulo ele começa cada um dando instruções para cada integrante, tem para todo mundo, tá gente? Não é só para um, para outro, tem para todo mundo. Só não tem para o animal de estimação aqui porque não vinha ao caso. Mas tem para todo mundo da casa, tem até para o escravo, que na época era um serviçal que na grande maioria vivia dentro do lar, então tinha um contexto familiar. Então Paulo ele começa orientando as mulheres e diz para que as mulheres sejam submissas a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Essa é uma palavra que muitas vezes, e principalmente nos dias de hoje, é muito mal entendida, a palavra submissão. Chega a doer o coração, não chega? Submissão. Mas o que é submissão? Será que submissão é eu ser escrava do meu marido? Será que submissão é eu ser menor ou inferior ao meu marido? Será que é isso? Não tem nada a ver com isso. A palavra submissão no grego significa upostasso, que significa isso. Atitude voluntária de ceder e cooperar para carregar uma carga. Ponto final. Atitude voluntária, não por imposição e não por briga ou grito, voluntária de ceder em algumas partes para cooperar e ajudar o seu marido a carregar alguma carga. Nós vemos em Gênesis que Deus ele criou Adão e depois Eva, e ele disse o que quando ele criou Eva? Farei para ti uma auxiliadora. Exatamente isso. A mulher ela é uma ajudadora, ela não é menor do que o homem, ela não é inferior ao homem, todos nós estamos em pé de igualdade perante Deus. O homem ele não está num degrau acima da mulher, não. Embora muitas civilizações e sociedades passadas tentaram implantar isso na cabeça das pessoas, que o homem era maior, inclusive na época de Paulo, onde era um contexto patriarcal, onde a mulher ela não poderia ser vista conversando com um homem desconhecido na rua, dependendo da situação, ela poderia até correr risco de morte. Não é isso. Paulo entendia muito bem isso, ele disse, olha mulheres, sejam submissas ao seu marido, porque o que estava acontecendo na igreja de Colossos? As irmãs estavam tomando o lugar dos maridos e estava criando uma confusão dentro da sua casa. O que é interessante que nós temos que perceber é que Deus estabeleceu a família com uma ordem. Repitam comigo, ordem. Deus estabeleceu essa ordem. Não foi eu, não foram ninguém, não foi Paulo que estabeleceu. Deus estabeleceu uma ordem dentro da sua casa. E essa ordem ela tem que ser respeitada, porque se a ordem ela é quebrada, acontecem os problemas, isso é normal. Então Paulo começa dizendo, então mulheres, se submeter ao marido de vocês não é ser menor do que o marido de vocês, não é ser escrava do marido de vocês. Não senhora, não é isso.
mas juntamente com o seu marido cooperar para que a família fique bem. Junto com o seu marido cooperar para que todas as coisas saiam da melhor forma. É isso que é se submeter. Todos estarem numa mesma visão, remando para o mesmo lado. A palavra de Deus diz: como andarão juntos se não estiverem de acordo? É entrar no mesmo acordo de pensamento e atitude, na base do diálogo, na base da conversa. Nada imposto, porque submissão é voluntário. A mulher, ela tem que entender a palavra de Deus, orar a Deus para que ela seja submissa, e não imposto à base do grito e na base de bater na mesa. Não é isso. Hoje em dia nós vemos que, em resposta de muitas civilizações, de muitas sociedades machistas, o que surgiu hoje? Não hoje, mas há já um bom tempo, né? E infelizmente o feminismo ele tem deturpado muita coisa. Assim como o machismo é um pecado, o feminismo também é. Pregando o empoderamento da mulher, que ela tem que ser A, B, C ou D dentro da sua casa. Não, ela tem que ser o que Deus instituiu que ela seja. Ela não tem que ser nada mais, nada menos do que Deus instituiu para ser. O homem não tem que ser nada mais e nada menos, ele tem que fazer o seu papel. Lembrando que nós somos uma família e todos nós temos o nosso papel dentro da nossa casa. E se cada um cumprir a sua, diante da palavra de Deus, as coisas caminham melhor. A mulher, que ela é submissa ao seu marido, ela entende uma coisa. Leiam comigo de novo o versículo 18. Mulheres, sujeitem-se a seu marido, cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Esse é o principal motivo para você se submeter ao seu marido. Não porque ele é bonzinho demais, ou ele é pão duro, ou ele compra coisas para você. Não precisa olhar para ele que está do lado. Você não tem que se submeter ao seu marido por causa dele. Você tem que se submeter ao seu marido como quem está no... Então, se submeter ao seu marido é a atitude de uma mulher crente. Se submeter ao seu marido é uma mulher que entendeu o Evangelho. É uma mulher que entendeu o propósito de Deus para a sua vida e para a sua casa. Então o principal motivo, como Paulo diz antes, porque Paulo sabia que ele estava tratando de um assunto polêmico, ele fala: façam tudo como quem está no Senhor. Você não faz nada para as pessoas, você faz para Deus primeiramente. E se você é submissa ao seu marido, automaticamente você é submissa a Deus. Automaticamente. Porém, se você não é submissa também ao seu marido, você não está sendo submissa ao que a palavra de Deus diz. É natural. Mas a submissão ela tem um limite. Primeiro, nós estamos aqui falando em obedecer a Deus e caminhar na vontade de Deus. A sua submissão ao seu marido tem um limite. Desde que a submissão ao seu marido não seja desobedecer alguma ordem de Deus. Aí você não tem obrigação nenhuma de ser submissa ao seu marido. Porque primeiramente você tem que ser obediente à palavra de Deus. Se o seu marido é crente, se o seu marido caminha com você e ele tem uma visão cristã, amém. Se não, você tem que ser submissa ao ponto que não venha contrariar alguma coisa que a Bíblia diz. Porque como Pedro disse quando ele foi interrogado, mandando que parasse de pregar Jesus, ele disse: para mim é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiramente na sua vida e na minha e na de qualquer um, obedeça a Deus. Se é para ser submissa até um ponto, seja, faça a sua parte. Faça o melhor para o bem comum, para o bem da sua família. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Quando não existe uma ordem estabelecida dentro do seu lar, onde cada um cumpre o seu papel, a casa ela cai, a ruína chega. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo tem atacado as famílias hoje, colocando ideologias, ideias dentro da sua e da minha casa, que nós não podemos aceitar porque contraria a palavra de Deus. Agora o versículo 19, peço que leiam comigo. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Se a responsabilidade da mulher dentro do lar é se submeter ao seu marido, do marido é amar a sua mulher. A Bíblia diz em Efésios 5:25 assim: maridos, amem as suas mulheres,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O amor não é apenas um sentimento, mas ele é uma atitude. Não adianta você achar, eu vou sentir algo para eu fazer, eu vou esperar sentir para depois fazer, sendo que o amor ele está mais ligado a você agir do que você sentir. Cristo amou cada um de nós como? Descendo dos céus, deixando a sua glória e subindo numa cruz que era sua e que era minha. Foi assim que ele amou a cada um de nós. Ele nos amou com atitude, ele nos amou com iniciativa. Isso é amar a igreja. Então, para os maridos, nós temos que amar as nossas esposas e nos entregar para o bem dela. Negar as suas próprias vontades, muitas vezes, para fazer uma vontade da sua esposa para o bem comum. Se a responsabilidade da mulher é se submeter ao seu marido, o do marido é amar a sua mulher para que também ela se sujeite a ele. Está tudo ligado. Não adianta nós estarmos tratando a nossa esposa de qualquer forma, com amargura, com falta de educação, com grosseria e querer que ela seja a mulher de Colossenses 18, sendo que nós não somos o homem de Efésios 5:25. Antes de nós cobrarmos alguma coisa da nossa esposa, nós temos que ser também um marido conforme a palavra de Deus. Como estamos aí, nesse quesito? Aí eu digo para mim, que eu sou o marido também. Será que nós vivemos como reis dentro da nossa casa? Quero assim, assim tem que ser feito e assim que tem que acontecer. Será que é assim que nós estamos vivendo? Será que nós estamos pensando no bem comum de todos ou estamos pensando apenas nos nossos próprios interesses? Primeiro Paulo ele diz, não façam nada por ambição egoísta, mas pensem nos interesses do outro. Viver em comunidade é olhar para o lado e ver que tem pessoas do seu lado com necessidades diferentes da sua. Nós somos o cabeça do lar. O marido é o cabeça do lar instituído por Deus. Ele é o líder espiritual da sua casa. E se o marido não for primeiramente o exemplo dentro da sua casa, não adianta cobrar mulher e não adianta cobrar filhos, porque o marido é o grande exemplo. Cada um tem o seu papel, sim ou não? A mulher de se submeter, o marido de amar e ser o cabeça do seu lar. Porque a Bíblia diz para ele amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade. Você tem se doado pela sua família? Você tem prestado atenção nos seus filhos? Você tem amado a sua esposa como deveria amar? Você tem sido justo dentro do seu lar? Porque muitas vezes nós vemos cobrança e cobrança e cobrança, mas nós que somos o cabeça do lar não cumprimos o nosso papel. Então há uma grande incoerência e injustiça. Porque o restante da família olha para o cabeça e vê que ele não é o exemplo. Então eles poucos importam se eles estão também fazendo o papel deles. Nós somos o primeiro espelho da família. Nós, homens, cabeça do lar. É uma responsabilidade enorme também. Se cada um cumprir o seu papel nessa hierarquia não, porque hierarquia fala um pouco de poder. Não tem poder maior, mas nós somos em posição o cabeça da casa porque Deus estabeleceu. Mas se cada um nessa escada estiver ciente do seu papel e cumprir o seu papel, nós temos unidade, nós temos comunhão e ali o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus não habita onde há desobediência à sua palavra. Se a palavra diz algo e nós desobedecemos, não adianta nós orarmos a Deus, sendo que nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Simples assim. Versículo 20. Nós vamos estar lendo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Paulo agora ele fala para os filhos, olha para o seu filho e fala, olha só o que Paulo disse. Obedeçam os seus filhos em tudo. Repitam comigo, obedeçam os seus pais em tudo. Eu falei ao contrário, apaga, não tem como, está gravando. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Ponto final. Olha só como não é tão difícil. Né, filhos? Obedeçam os seus pais em tudo. Porque isso agrada ao Senhor. Olha como novamente esse princípio de Deus governando a família está ligado a esse versículo. Primeiro a mulher tem que se submeter porque
é uma atitude de uma mulher crente. Segundo, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E agora os filhos têm que obedecer aos pais porque isso agrada o Senhor. Vocês entendem como Deus estabeleceu isso? Vocês entendem como isso é uma ordem que Deus estabeleceu? Mas Paulo não disse, filhos, obedeçam em algumas coisas só, tá? Se pedir para lavar a louça, não vá. Filhos, obedeçam apenas no que vocês acham coerente obedecer, é isso? Obedeçam os seus pais em tudo. Sabe por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Então nós temos que analisar também os nossos filhos e entender que idade não é pretexto para irresponsabilidade. Porque muitas vezes nós ficamos assim, poxa, o meu filho tem apenas tantos anos, a minha filha tem apenas tantos anos. Não. Filhos, obedeçam ao Senhor. Se o seu filho crê no Senhor, ele tem que obedecer a Deus. E consequentemente obedecer você dentro da sua casa. Porque existe uma ordem. O cabeça da casa é o pai, a mãe e o filho obedece. O filho não é dono da casa, o filho ele não é o cabeça do lar, é os pais são o cabeça do lar. Deus deu a nós, pais, o papel de liderar a nossa casa. Quem manda na sua casa é você, não os seus filhos. E os filhos têm que entender que quem manda no lar é os pais e não eles. Porque é uma ordem que quem estabeleceu? Deus. Se você realmente, filho, que está me ouvindo, que tem muitos aqui que são filhos, são tudo, né? Pai, mãe, esposo, enfim. Muitas coisas que para mim serviu para muitas coisas. Para filho, para marido, para pais. Se nós cremos no Senhor, se você, filho, crê no Senhor e diz que crê no Senhor, isso tem que ser refletido dentro da sua casa. Eu falo sempre para os jovens aqui isso. Como é que você diz que crê em Cristo, sendo que na sua casa você não obedece os seus pais? Como você diz que crê em Cristo se você não honra os seus pais, como a palavra de Deus diz para você honrá-los? E isso é algo que nós temos que entender. E eu falo, se nós não ensinarmos os nossos filhos desde pequeno a obedecer a Deus e consequentemente a nós, quando ele for adulto, ele será um adulto que não respeitará ninguém, porque ele não respeitou nem você na sua casa, ele não vai respeitar ninguém. E daí teremos adultos mais adultos com problemas, uma sociedade cheia de problemas e as coisas vão aumentando. Tudo começa pequenininho, não tem nada que começa grande. Tudo começa bem pequenininho e nós temos que tomar cuidado com isso. O versículo 21 diz assim: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Bom, Paulo diz para os filhos obedecerem e para os pais não irritarem. Mas em que sentido? Irritar meu filho? O que significa irritar o meu filho? Os pais irritam os filhos quando descumprem os papéis anteriores que nós falamos aqui. Os pais irritam os seus filhos quando não são o cabeça do lar responsável e um espelho, quando a mãe não se submete ao pai, portanto não há uma ordem, e ele está numa família que não tem ordem nenhuma, então ele vive irritado, porque ele sempre é cobrado por alguma coisa que não acontece. Ele sempre é cobrado a parte dele, sendo que dentro da casa nada ele vê que acontece e funciona da forma que deveria. Então os filhos se irritam. Por que só eu? Por que só eu tenho que fazer o que é certo? Eu falo porque eu cresci assim, num lar assim. Eu me converti aos 18, eu não vim de um lar cristão. E era exatamente isso. Por que só eu? Por que só eu tenho que dar exemplo? Por que só eu que tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, sendo que as coisas não estão acontecendo da forma que deveria? E isso se torna injustiça para a criança ou para o filho. Os pais são um exemplo dentro de casa. E se nós queremos cobrar postura dos nossos filhos, tenhamos nós primeiro postura. Não podemos cair no velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabe quem falava isso? Os fariseus. Agiam de formas piedosas, se vestiam de formas diferentes dos outros, cobravam a lei, cobravam para que se fosse cumprida a lei dos outros. Mas eles mesmos não, com as suas atitudes, mostravam que estavam cumprindo a lei. E nós não somos fariseus. Então que nós possamos dar o exemplo. Outra coisa que irrita os seus filhos é falta de qualidade, um tempo de qualidade. Quem aqui trabalha muito? Só quem trabalha muito levanta a mão.
Todo mundo trabalha muito, vamos lá, nós trabalhamos. É corrida a vida de vocês? É uma loucura, muitas vezes. Já chega no final da tarde, já tem que correr para fazer janta, já tem que dar banho nas crianças e você vê, já acabou o dia, você já tem que tomar banho para dormir, que você vai acordar outro dia cedo. E começa tudo de novo. Não é fácil, claro que não é fácil. Mas é necessário que nós tenhamos tempo de qualidade para os nossos filhos. Teve uma história que disse que um menino, ele queria muito brincar com o pai. O pai dele era um executivo, trabalhava em casa, tinha um escritório, ele queria muito brincar com o pai dele, ele não tinha tempo. O pai dele tinha uma vida muito corrida. Ele sempre ouvia a seguinte frase: filho, 1 hora a gente brinca. Todo dia ele ia lá, batia na porta do escritório: pai, brinca comigo um pouquinho. Filho, 1 hora a gente brinca. 1 hora a gente brinca. E 1 hora a gente brinca. Certo dia ele estava passando na frente do escritório do pai e ele ouviu o pai falando por telefone quanto ele ganhava por hora no trabalho. Na hora o menino teve uma ideia. Foi lá, buscou o cofrinho dele, contou as moedas e chegou: pai, tá aqui o dinheiro, eu quero pagar 1 hora sua para você brincar comigo. Será que nós estamos mais ou menos nessa postura? Será que os nossos filhos estão muitas vezes clamando por atenção e nós não estamos dando a atenção que os nossos filhos merecem? Será que nós estamos? Pense nisso. A sua vida é corrida, você corre atrás dos seus objetivos, isso é ótimo. Mas uma coisa não anula a outra. É cansativo, mas isso nós precisamos fazer. Qual foi a última vez que você sentou com o seu filho para saber se ele está com algum problema na escola? Qual foi a última vez que você sentou com o seu filho para saber se ele está precisando de alguma coisa? Será que nós pais não irritamos os nossos filhos só quando nós cobramos resultado, mas nós não estamos dando suporte para que eles nos deem o resultado? Isso irrita os filhos. Será que nós temos tempo para os nossos filhos, para ver o desenvolvimento dos nossos filhos? Ou será que nós também estamos sendo hipócritas dentro da nossa casa? Se cada um cumprir o seu papel, o homem, a mulher, os filhos, tudo acontece. Problemas, discussões, isso é natural, isso nem vem ao caso aqui. Porque isso vai acontecer, isso é comum na sua casa e na minha. Agora, como nós resolvemos as situações? Como nós estamos? Será que todos nós estamos cumprindo o nosso papel como família? Família é o bem mais precioso que você tem nessa terra. Família foi Deus quem te deu. Zele por ela, cuide dela. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho. Seja o melhor que você pode ser, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Porque esse é o nosso foco, agradar a Deus. E a função de criar os filhos não é da escola, não é da igreja, é dos pais. Não terceirize essa responsabilidade. Não terceirize a responsabilidade de brincar com os seus filhos. Não terceirize a responsabilidade de gastar um tempo conversando para entender o que está acontecendo. Às vezes, freia um pouquinho na cobrança e tenta entender se ele está em condições de dar o resultado que você espera que ele dê. Para que nós não venhamos irritar os nossos filhos. Porque é isso que Paulo diz. No versículo 22 ao 25, continua assim: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Paulo cita os escravos, como eu já disse, que tinham um contexto familiar naquela época, que também estavam causando problemas, né? Porque como estava fora de ordem a família, fora de um padrão que Deus estabeleceu, todos entravam nessa desordem e os problemas iam aumentando. Mas ele também cita o princípio de toda obediência, que é obedecer a Deus. O princípio de tudo que você fizer para Deus, não é para agradar a família, o pastor e quem quer que seja. Se você obedece a Deus com o intuito de agradar o pastor, de agradar o líder do ministério e de agradar as pessoas, você está com a motivação errada.
É melhor você parar e entender por que você faz as coisas. Ninguém tem que vir à igreja e dar o seu melhor para agradar pastor nenhum. Você tem que primeiramente entender que você tem que obedecer a palavra de Deus para agradar ao Deus da palavra. Eu obedeço a palavra do Deus para agradar o Deus da palavra. Esse é o princípio de todas as coisas. E ele diz que aqueles que obedecem a palavra de Deus, está nos reservado uma herança. Paulo já disse que a obediência está ligada a uma nova conversão. O novo convertido, ele vai obedecer. É impossível alguém beber da água que Jesus lhe dá e ter sede de novo. Inclusive a mensagem que eu vou trazer hoje à noite. É impossível nós falarmos que nós somos nova criatura e continuarmos com as velhas atitudes. É incoerência. Então ele diz que aqueles que obedecem, aqueles que realmente são novas criaturas, nos está reservado uma herança, uma coroa celestial. Vale a pena obedecer, não só para que a sua família seja firmada na rocha, mas porque assim você mostrará os frutos de salvação. Porque assim você mostrará para as pessoas que você não é medíocre, você não é igual à grande média aí fora, você é diferente, você é crente. Até que Cristo volte nos buscar, para que nós venhamos a morar na morada celestial, para que nós tenhamos a nossa herança prometida por Deus. Possamos mostrar os frutos. Coloca esses frutos para fora, não guarda para você não. Os frutos do Espírito são para mostrá-los, não para guardar para você. Faça o melhor que você pode para Deus em tudo. No seu trabalho, na escola. Agora vamos ampliar um pouco. Seja a melhor versão de você mesmo. Seja a melhor versão que você puder ser de você mesmo. Não faça nada para ser melhor do que os outros. Faça o melhor para ser melhor do que você mesmo. Não faça para se comparar com o outro, mas amanhã faça melhor do que você fez hoje e assim sucessivamente. Seja a melhor versão de você mesmo, porque o primeiro que vê isso é Deus. É Deus. Mas outra verdade que ele diz no versículo 25, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Paulo aqui claramente ele está falando da condenação que nós temos. Se nós temos uma herança e uma coroa celestial para aqueles que creem em Cristo, tem o outro lado também. Aqueles que não creem em Cristo e desobedecem a sua palavra, quando partirem daqui, estarão colhendo toda a injustiça que plantou aqui. Então que nós possamos mostrar que nós somos realmente cristãos. Que nós possamos fazer desse mundo algo diferente. Você quer transformar o mundo onde você vive? Comece dentro da sua casa.